a quantidade é par, eu tenho um problema. Não existe um único termo central. Existem termos centrais. No caso, os termos centrais, imaginando que esse é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, os termos centrais seriam quem? O segundo e o terceiro. Tranquilo? Beleza. Isso é muito importante. Quando eu tenho 21 termos, quem seria o termo central? O 11º termo. Por que o 11º termo é o termo central quando eu tenho 21? Porque se eu tenho 21, do 11º para frente tem 10. E do 11º para trás tem 10 também. Os 10 primeiros. Mas quando eu tenho 20 termos, quem são os termos centrais? Os termos centrais vão ser o 10º e o 11º termos. Por quê, professor? Imagina aí, do 10º e o 11º, se você excluir, ó, olhando para cá, vamos contar aqui, ó. Opa, apertei errado. 1, 2, 3, 4, 5 zeros, 6, 7, 8, 9. Esse primeiro 2 é o 9º termo, beleza? Vou marcar o 10º e o 11º, ok? Olha aí, ó. Antes desse 2 tem quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois desses 2 tem quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então você concorda que esses 2 termos são os 2 termos centrais? Está claro isso para você? E aí, professor, quando eu tenho 2 termos centrais, como é que eu faço para saber quem é a mediana? A mediana é a média aritmética dos 2. Se tivesse só um termo central, a mediana era o próprio termo. Como eu tenho 2 termos centrais, quem é a mediana? É a média. 2 mais 2 dividido por 2. Quem é a mediana, pessoal? 2. Portanto, y é igual a 2. E aí eu pediria a vocês que fizessem uma correção, que houve uma falha de definição aqui no material. Vou dizer já em qual página foi. Deixa eu procurar aqui. Página 36. Pronto, página 36 tem assim, método prático para cálculo da mediana em negrito. Está todo mundo vendo? O segundo negrito. Aí tem 1, se a série dada tiver o número ímpar de termos, beleza? Eu vou chamando a atenção para o que está mais claro. Aí depois tem 2, se a série dada obtiver um número par de termos. Está todo mundo localizando na página 36? Abaixo disso tem observação 1. Quando o número de elementos da série for ímpar, haverá coincidência da mediana com um dos elementos da série. Tudo bem? Tudo bem. Por quê, professor? Porque quando a quantidade é ímpar, é um único elemento da série que vai ser a mediana. A observação 2 tem uma correção a fazer. Tem uma falha aí na definição. Diz assim, ó, quando o número de elementos da série for par, o que a gente acabou de ver aqui nessa questão? Quando o número de elementos da série é par, não existe um único elemento, mas sim 2 termos centrais, não é isso? E a mediana vai ser o quê? A média dos 2. Aí, o que a questão diz aqui? O que essa informação diz, observação 2? Nunca haverá coincidência da mediana com um dos elementos da série. Pode haver coincidência, né? A gente acabou de ver nessa questão aqui que há uma coincidência, né? A mediana é 2, é ou não é? Existe o elemento 2 na série? Existe. O que ele quis dizer aí na realidade, e aí não ficou tão explicado, é que quando a quantidade é par, não tem um único elemento que é o central e, portanto, não existe o elemento que é a mediana. Não é a média de 2? Mas se esses 2 caras, os 2 termos centrais, forem iguais, a média vai ser ele mesmo, concorda ou não? Então, o que ele quis dizer foi, a média é 2, mas a média não é esse 2, nem é esse 2. A mediana, no caso, é a média entre eles. Só que como os valores são iguais, a média entre eles vai ser ele mesmo. Então, só cuidado e risquem isso, que não haverá coincidência
pode haver coincidência sem problema nenhum. Sim, se os dois termos centrais forem diferentes, aí não, tá bom? Aí não vai haver coincidência não, de valores. A mediana é um valor fora daqueles que estão lá estipulados, beleza? Tá, a questão, um aluno perguntou assim, professor, e quando tiver dois termos centrais, qual é a resposta? Por exemplo, aqui no caso, como os termos centrais eram 2 e 2, a mediana era a média entre eles, que era ele mesmo. Beleza, deu 2. Mas quando esses caras forem diferentes, se fosse, por exemplo, 2 e 3, quem era a mediana? Era 2 e 3? Era 2,3? Não. Quando tem dois termos centrais, quando a quantidade de termos é par, existem dois termos centrais. E aí quem vai ser a mediana, foi a primeira coisa que eu disse, é a média entre eles. Então, se por exemplo, se os dois valores fossem 2 e 3, quem seria a mediana? 2 mais 3 dividido por 2, que é quanto? 2,5. A mediana era 2,5, ou seja, a mediana era um número que nem na sequência aparecia. Concorda? Isso é possível de acontecer? É possível de acontecer. E isso é um número entre eles. Acho que respondi a pergunta aqui que veio, tá? Chegamos à conclusão que o y, então, é igual a 2. Finalmente, vamos descobrir a moda, porque aquelas duas primeiras perguntas a gente até já sabia responder, né? O que é que vem a ser a moda? Cara, a moda é o que há de mais simples. Acho que o próprio nome já se explica aí. O que é moda? Moda é o que está em evidência. Moda é o que está aparecendo. Moda é o que está muita gente usando, é ou não é? Moda é o que está quase todo mundo usando. Moda é o que tem mais à nossa vista, não é isso? Quem é a moda? É 0 gols, 1 gol, 2 gols, 3 gols, 4 gols, 5 gols ou 7 gols? Moda é a quantidade de gols que mais vezes apareceu. Qual é a quantidade de gols que mais vezes apareceu? 0 gols. Apareceu 5 vezes 0 gols. Vala, professor, só isso, é? Só isso. Moda é o elemento que está na moda, é o elemento que mais apareceu. Simplesmente isso. Não é a moda do número de gols que ele quer, é a moda do número de gols. Quando ele pergunta a moda do número de gols, o que ele quer saber é o número de gols que mais vezes aconteceu. Qual é o número de gols que mais vezes aconteceu? 0 gols apareceu 5 vezes. Portanto, a moda é 0 e o z é 0. Chegamos aos 3 valores, x, y e z, ok? X é 2,25, y é 2 e z é 0. Ele pede para você organizar aí quem é maior, quem é menor, não é isso? Z é menor que y, que por sua vez é menor que x. 0 é menor que 2, que é menor que 2,25. Portanto, a resposta qual é? Item E. Nessa questão, eu acabei falando de novo de média e de mediana, mas o meu interesse principal era falar da moda. A moda é o mais simples de todo, é ou não é? Difícil moda? Esses 3 caras, média, moda e mediana, pessoal, são os termos de medida central. Tá certo? Ok? Vamos agora, para eu poder falar de desvio padrão, eu vou escolher uma questão aqui, a última que a gente vai fazer, que é a questão de número 8. Questão de número 8. Questão 8. Vamos lá, todo mundo, para a gente encerrar. O meu objetivo principal é falar de todas as medidas. A gente vai falar agora da última, das mais importantes, desvio padrão. Todo mundo acompanha? Página 39, questão 8, questão do Enem de 2010. Isso é para mostrar para vocês o quão é importante que nós saibamos as definições. Tá certo? Muitas vezes, para resolver uma questão do Enem, basta que a gente saiba a definição matemática. Nem sempre é necessário fazer conta. Essa é uma prova. Enem 2010 diz assim: Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate na média, o desempate seria a favor da pontuação mais regular. No quadro a seguir, são apresentados os pontos obtidos nas provas de matemática, português, conhecimentos gerais, média, mediana e desvio padrão. Dados os candidatos no concurso. Então, olha só.
O que é informado aí nessa tabela, pessoal? Marcos obteve que notas? Em matemática, 14, em português, 15, em conhecimentos gerais, 16, portanto, obteve uma média das 3 matérias. Se você somar as 3 e dividir por 3, média 15. A mediana, qual é a mediana das 3 notas? São 3 notas, 14, 15 e 16. Quem é a mediana? 15. Por quê? Porque está no meio? É porque está no meio e porque está em ordem, né? Coincidentemente apareceu em ordem. Ótimo. E quem é o desvio? 0,32. Quais são as notas de Paulo? 8 em matemática, 19 em português, 18 em conhecimentos gerais. A média, se eu somar as 3 e dividir por 3, quem é a média? 15. Quem é a mediana? Professor, a mediana não é 19, não? Não, porque eu teria para achar a mediana de colocar as 3 notas em ordem. Na hora que eu colocasse em ordem, apareceu 8, 18 e 19, portanto, a nota do meio era 18. E desvio, 4,97. Ele dizia que o aprovado no concurso seria o candidato de maior média, né? Só que os dois tiveram média 15. E aí, logo depois, ele disse que se houvesse empate, qual era o critério de desempate? O candidato que tivesse maior regularidade. O candidato mais regular. Meu filho, desvio padrão calcula regularidade. Desvio padrão e regularidade são coisas que têm tudo a ver. Quanto menor o desvio, quer dizer que mais regular a pessoa foi. Só de olhar, ele não precisava nem ter dito esses valores. Nessa questão especificamente, olha as notas do Marcos. 14, 15 e 16. Nas 3 matérias, ele demonstra claramente que ele é muito mais regular que o Paulo. Olha as notas do Paulo. 8, 19 e 18. Então, Paulo é um cara muito bom em português, muito bom em conhecimentos gerais, mas em compensação em matemática ele fica devendo. E isso é claro, a olho nu, é ou não é? Não precisa fazer cálculo matemático para se observar isso, mas mesmo assim, para garantir, foi feito. E foi descoberto que o desvio do Paulo foi 4,97. Como eu disse, desvio e irregularidade são coisas intrinsecamente ligadas, diretamente ligadas. Quanto menor o desvio, melhor. Quanto menor o desvio, melhor. Quanto menor o desvio, mais regular a pessoa é. O melhor era que o cara tivesse tirado a mesma nota em todas. Tá certo? Porque isso demonstraria maior regularidade e o desvio dele era 0. Tudo bem? Então a gente vai mostrar aqui agora para vocês. Ó. Condição 1, maior média superior a 14. Os dois tiveram média superior a 14? Sim. Então os dois inicialmente estão aprovados. Só que os dois tiveram a mesma média. Então deu empate. Em caso de empate, o que é que aconteceria? Condição 2, maior regularidade. Olha o que eu botei de vermelho aqui, ó. Maior regularidade implica em menor desvio. Portanto, amigos, quem era o candidato que ia ser aprovado nesse concurso? Todo mundo concorda? Olha as notas do Marcos ali, olha o desvio do Marcos. O Marcos era o candidato e a resposta correta seria item B. Precisava fazer conta para resolver essa questão? Precisava calcular desvio padrão, que é um cálculo que não é simples? Não. A única coisa que precisava era conhecer a definição. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, tá certo? Vejam depois as soluções das restantes das questões. Um abraço. Passo agora para o professor Robério.